Conhecemos o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. A cor verde tem uma ressonância, vibração que nos acalma, traz descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Os cientistas notaram que a água tranquila tem um efeito acalmante tremendo sobre as pessoas. Deus não intencionou que o homem vivesse em cidades enormes, mas assim aconteceu. Após a expulsão do Jardim do Éden, os descendentes de Caim começaram a edificar cidades. Mas as águas mansas e pastos verdes têm um efeito relaxante que aquietam a alma e espírito de uma pessoa. Verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É comum as pessoas usarem esse verso sobre o vale da sombra da morte em funerais, quanto a ir para o céu, mas o cenário principal é o que está acontecendo a nós na terra. A palavra sombra, no hebraico, quer dizer que é simplesmente uma nuance da morte, uma sombra, não é a própria morte. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não está falando sobre o céu, pois lá não existem inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ou seja, aqui na terra, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E isso acontece na terra. Por que coisas ruins acontecem? Por que enfrentamos os vales da sombra da morte? Apocalipse 7,14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Há uma doutrina fora ensinando que não passaremos pela tribulação, que não estaremos aqui. Mas João viu aqueles que vieram da grande tribulação na terra, que lavaram suas vestes e agora estão no céu. Verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que testemunho é esse? Exceto o Senhor Jesus Cristo, Paulo foi o apóstolo que mais trouxe revelação no Novo Testamento, como quem somos em Cristo, como vencer, etc. Ele escreveu muitas páginas. No entanto, veja as coisas que enfrentou. Isaías 33:23. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. Note que é o coxo quem vence essa batalha. Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, as coisas que aconteceram comigo foram usadas para algo bom. O que aconteceu com Paulo? 2 Coríntios 11:23-27. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Não são muitas as pessoas que sobrevivem isso. Verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Será que Paulo estava fora da vontade de Deus? Claro que não. Ele estava na perfeita vontade de Deus. Ouvi pessoas dizerem que ele não tinha fé suficiente para vencer tais coisas. Isso é ridículo. Ele escreveu sobre fé, vencer, quem somos em Cristo. A palavra realmente significa isso. Paulo disse que passou por tudo isso para o bem da expansão do Evangelho.
Faraó matou milhares de crianças no Egito e mais tarde a mesma catástrofe aconteceu sob ordem de Herodes. Onde estava Deus? Ele estava lamentando no céu. Mateus 2,18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Jeremias 31, 15-17. Assim diz o Senhor: reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim, para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Essas crianças que foram assassinadas terão um lugar especial quanto ao destino e propósito de Deus. Quando Jesus retornar à terra, elas terão um lugar especial e suas mães terão galardões específicos. Será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Esses pais amam a Deus. Sim, todas as coisas trabalham juntas para o bem. Você não pode ter um testemunho sem passar por um teste. Eliseu passou por 3 testes antes de receber a porção dobrada. Jó, o homem mais reto no mundo daqueles dias, foi testado. Atualmente há pregações que dizem que se você estiver caminhando com Deus em retidão e verdade, não terá que sofrer. Jó 1,10. Porventura, não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó era um profeta, e foi o primeiro profeta da porção dobrada nas Escrituras. Há momentos quando Deus abaixa cerca de proteção, e quando isso acontece, o sofrimento é o modo como Deus prova a Satanás que ele ainda tem um povo que confia nele e persevera pelos testes duros. Somente depois disso você pode ter um testemunho que venceu o inimigo. Lemos que no final dos tempos as pessoas venceram pelo sangue do Cordeiro e seu testemunho. Há muitos sendo peneirados, a fim de serem promovidos nesses dias finais e trazê-los aos propósitos de Deus para a sua vida. Há coisas que darão errado, mas essas pessoas confiarão em Deus, pois suas misericórdias nunca falham. A Bíblia diz que elas duram para sempre. O joio está sendo removido, os verdadeiros filhos de Deus se levantarão, têm sido provados, testados. Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo que você caminhe pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. Depois que passar por isso, Ele preparará uma mesa diante de ti na presença dos teus inimigos, e a partir desse momento, certamente, a bondade e misericórdia te seguirão todos os dias de sua vida. Deus é bom. Confie nele. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, confie em Deus. Você sairá do outro lado e terá um testemunho. E a partir desse momento, sua bondade e bênção te seguirão todos os dias de tua vida.